E com ele mais uma vez pra gente abrir esse programa delicioso. Estava com saudades nosso querido neurocirurgião, Dr. Paulo Ponte de Mello. Prazer estar aqui com vocês. Prazer sempre nosso, bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. O assunto tarde. hoje é muito legal. Ele é legal como assunto, porque quando a gente passa por isso, não é nada legal. A gente vai entender um pouquinho hoje como diferenciar tipos de dores de cabeça, porque a gente sabe que existem alguns exemplos e alguns problemas mais sérios que a gente vai citar, mas que o que incomoda e o que eu acho que as pessoas, não conheço ninguém que nunca teve dor de cabeça, o que gera aí uma circunstância, um problema no seu dia, é aquela dor persistente desde a hora que você acorda, ou a hora que você vai dormir, ou a hora que você precisa se concentrar, e que muitas vezes é uma dor de cabeça e que em outros momentos pode ser uma enxaqueca. Doutor Paulo, como neurocirurgião, como médico, a dor de cabeça aumentou? Assim, esse estresse que a gente está vivendo e até essa parte do tempo, da poluição, esse tempo seco, isso também influencia no aumento de dor de cabeça? Na verdade, Carol, o estilo de vida moderno ele é um estilo que propicia isso, né? Porque além da gente ter uma vida mais estressante, uma vida que acaba cobrando muito, então a gente é cobrado pelo chefe, é cobrado em casa, é cobrado na escola, a gente se cobra. Além de tudo isso, hoje em dia a gente trabalha muito com uma luz, né, contrária a gente. Então, ou está no computador, ou está no celular, ou está no tablet. Às vezes a visão não está legal e a gente não tem tempo de ir no oftalmo, ver se precisa de correção, de óculos. Enfim, são vários fatores da vida moderna que acabam prejudicando. Claro que a exposição a poluentes também atua como um fator desencadeante de alguns tipos específicos de dor de cabeça. Aí você junta, já vou pegar um gancho com o programa. Você junta, não dorme direito. Juntamos tudo hoje. Estresse do dia a dia. Vida com monitor, com tablet, com não sei o que, jogando luz na cara da gente. A gente não tem tempo para nada, precisava de um dia de 48 horas. É verdade. Não tem jeito, a incidência aumenta mesmo. Então, para saber o que a gente tem que fazer, porque existem dores incapacitantes. Tem um nível de enxaqueca que é um negócio complicadíssimo. Totalmente. Vamos colocar um vídeo que mostra, olha que legal, o funcionamento do cérebro. A gente vai entender um pouquinho como é que rola tudo isso. Eu até queria que você nos posicionasse, contasse como é que é essa dor de cabeça. O que está movimentando uma dor de cabeça? Se a produção puder parar um minutinho, aqui. até voltar um pouquinho antes, tá, no início do vídeo mesmo, o que a gente observa aqui nesse vídeo, Carol? A gente observa as artérias que dão irrigação para o cérebro. Então o cérebro ele é o órgão que mais recebe, mais precisa de sangue dentro do seu metabolismo normal. Ele consome 20% do nosso sangue por minuto, sozinho, né? Porque o sangue leva o oxigênio e a glicose, que são os nutrientes essenciais para os neurônios funcionarem. O problema é que quando esse fluxo sanguíneo está muito aumentado, por diversas razões, então tem gente que tem como gatilho um vinho, tem gente que tem como gatilho queijo, poluição, um cheiro de produto de limpeza. Entendi, um leite, um perfume. Um leite, uma noite mal dormida, ou dormiu demais, ou saiu no sol, ou ficou muito tempo no tablet. Isso desencadeia um aumento de fluxo. Entendi. O crânio, por si só, é uma caixa fechada. Então, eu até pedi para a produção me arrumar uma caixinha para o pessoal entender. Então, se a câmera puder focar aqui, ó. Imagine que o nosso crânio, ele é uma caixa fechada, ele é um osso, ele não expande. Só quando a gente é criança ele expande. Entendi. Então é lógico, né? Ó, vamos abrir aqui o nosso crânio, né? Então o crânio é uma caixinha fechada. Se eu começar a colocar sangue dentro dele, mais do que o previsto, vamos lá. Ai, vai explodir mais a do caixinha. que o previsto. Mais um pouco. Mais um pouco do que o previsto. Não tem para onde isso aqui sair. Essa caixinha aqui de papelão, ela deformou, tá vendo? Assim. Isso, ela deformou. Tá. O nosso crânio não tem como deformar. Então, se ele não deforma, o que acontece? A pressão aqui dentro aumenta. Qual que é a forma que o nosso organismo tem de falar, olha, tem alguma coisa aqui que não está legal, a pressão está alta. Dor de cabeça. E fica? E fica. Pode ser latejante, pode ser em aperto, pode ser em pontada, pode ser na região frontal, pode ser na nuca. Então, dependendo do tipo de característica da dor, a gente tem várias. Então, tem a duração, tem a forma de início, tem o tipo, se é latejante, se é em pontada, se é em aperto. Os fatores desencadeantes, os que aliviam.
Conforme tudo isso, a gente consegue fazer um diagnóstico preciso de que tipo de dor de cabeça. Entendi. Então, para o nosso pessoal entender, quando a gente fala dor de cabeça, a gente acha que é tudo igual. A Sociedade Brasileira de Cefaleia tem 81 tipos diferentes de dor de cabeça. Caramba! E o médico, ele usa essas características, essas nuances, para colocar ela na gavetinha correta. Tá. Por quê? Porque o tratamento também não é um só. Lógico, tem dor de cabeça que responde melhor a uma coisa do que a outra. Tem dor de cabeça que a gente deita e dorme, todo mundo tem essa experiência, Sim. A gente deitou, dormiu, passou. Tem dor de cabeça que não, a gente deita, dorme, acorda, fala, nossa, mas não passou, piorou, continuo com essa dor. Por quê? Provavelmente, apesar de ser similar, ela tem nuances que a diferenciam. Só que a minha dúvida é a seguinte... É claro que até para a gente classificar esses 80 tipos aí de dores de cabeça, etc., é claro que é muito difícil. Mas você citou uma coisa no início do fator que vai desencadear tudo isso, que é o início de tudo para cada um. Então, assim, cada pessoa tem uma predisposição com alguma coisa para iniciar este processo de dor de cabeça. Então... De qualquer maneira, pelo menos uma vez na vida, a pessoa vai ter dor de cabeça, porque algum fator ela tem. Carol, a dor de cabeça, ela hoje, não só no Brasil como no mundo inteiro, é a queixa mais frequente no pronto-socorro. Olha isso. Mais do que dor no peito, mais do que acidente, dor de cabeça, a queixa mais frequente em pronto-socorro. E é incapacitante, né, doutor? Muitas vezes ela é incapacitante. Existe um tipo, por exemplo, de enxaqueca, que a gente chama de enxaqueca hemiplégica. Deixa eu ver se é a minha e da Juju. Eu e a Juju que o indivíduo ele papo. pensa que ele está tendo um derrame. Ah, não cheguei. Por quê? O indivíduo ele tem a dor de cabeça, aí depois a dor de cabeça ela pode passar, mas ele perde a força de um lado do corpo. Nossa. E isso é um fenômeno eminentemente associado com a dor de cabeça. Depois de algumas horas, a pessoa retoma o movimento normal, como se nada tivesse acontecido. E a dor também vai embora. Vai embora. Por quê? Porque essa alteração do fluxo sanguíneo propicia isso. Vamos colocar um vídeo de enxaqueca? Olha que interessante. E aí eu vou até entrar num assunto importante. Vamos deixar rodar o vídeo. O doutor Paulo pode explicar e daqui a pouquinho eu faço a minha pergunta, que é ligada ao hormônio. A gente está mostrando mais a via sensitiva da dor, né, que fica no tronco cerebral, porque é uma estrutura bem primitiva. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que a dor de cabeça... ela navega por vias cerebrais muito primárias e acaba, por conta disso, tendo uma intensidade, por vezes, incapacitante mesmo. O indivíduo ele não consegue, não é que ele acordei com dor de cabeça, não quero ir trabalhar. Não, dá. Ele não consegue. Se ele abrir o olho, às vezes, e olhar para a luz, o que a gente chama de fotofobia, isso piora muito a dor. Isso classifica a enxaqueca e diferencia de dor de cabeça que não seja enxaqueca? Com certeza. Para o nosso telespectador, a enxaqueca clássica, o tipo clássico é uma dor hemicrânica, ou seja, na metade da cabeça, usualmente pulsátil, pode ou não ser precedida de aura. O que é aura? É qualquer outro fenômeno que avise que daqui a pouco a dor de cabeça vai chegar. Então tem gente que sente um cheiro ruim, dali a 10 minutos começa com dor. Tem gente que sente meio enjoado, dali a 10 minutos começa com dor. Tem gente que vê uns pontinhos brilhantes, dali a pouco começa com dor. Aí eu vou te contar a experiência pessoal. Eu, por exemplo, para vocês verem como é específico essa questão da enxaqueca. Eu, como a Carol, gosto de vinho. Existe uma uva específica do vinho tinto que se eu tomar um dedo daquilo, eu tenho enxaqueca brutal. Jura? A primeira vez que eu tive enxaqueca, eu estava dirigindo na estrada e eu, que sou médico, sou neurocirurgião, achei que ia ter um derrame. Porque eu comecei a perder a visão de um lado e eu dirigindo na autoestrada. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Minha visão está atrapalhada, está sumindo, e era à noite, né? Uma condição de direção ruim. É perigoso. Aí eu tentei me acalmar, dali a 10 minutos veio a enxaqueca. Então era uma aura. Quando tem algo, eu tenho alguma coisa, como você falou, eu tenho um enjoo, comentei com a Glaucia antes, eu tenho um enjoo, negócio que não é aquele desconforto, né, que você fica meio tonto e tal. E eu tenho todo mês, porque eu tenho por causa da pílula, e eu ia entrar nesse assunto. E aí, Carol, essa aura, para você que está em casa, uma dica importantíssima, ela é a chave do tratamento da enxaqueca. Ah, é? Então você vai me contar daqui a pouquinho. Tá bom. A gente já vai contar qual é o tratamento da enxaqueca. Vamos deixar uma perguntinha do público? Por quê? Porque a chave está realmente aí. Será que existe uma forma da gente viver com qualidade de vida sabendo, por exemplo, no meu caso, todo mês eu sei que eu vou ter, um pouquinho antes de acabar a cartela ou logo que acaba. Então eu já vou ficando preparada agora com a sua dica, eu tenho certeza que vai salvar. Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Olha lá.
Quem escreveu pra gente? Márcia, um beijo, obrigada. Eu sinto muita dor de cabeça após comer doce. Por quê? Responde agora ou daqui a pouquinho? Agora, responde agora, doutor. Diga lá. Márcia, provavelmente doce, é o que eu te falei, né? O cérebro, lembra no início do vídeo, a gente falou que ele trabalha com 2 nutrientes básicos, o oxigênio e a glicose. O doce, o açúcar, é rico em glicose. Então, provavelmente, quando você ingere doce, você aumenta muito a glicemia, o nível de glicose no sangue. E o cérebro, ele é um órgão meio chatinho, ele trabalha em condições ideais. Então a faixa de glicemia tem que estar dentro daquele limite, de oxigenação também, de temperatura também. Tanto é que tem criança que se tiver febre muito alta tem crise convulsiva. Por quê? Porque o cérebro ele trabalha naquele limite. Tá. Então para você, provavelmente, passou desse limite, você tem dor. Então o teu gatilho é esse, o que é ótimo, você já sabe o que evitar para não ter dor. Qual é a uva do vinho? Merlot. Eu não sou muito chegada no Merlot, não, mas então ele pode ser um desencadeante. Pode. Olha que interessante isso. E aí você vai parar para pensar, o que pode desencadear e começar a iniciar todo esse processo da sua enxaqueca ou da sua dor de cabeça muito forte, que às vezes não chega a ser uma enxaqueca, mas que te incomoda já a um ponto de não conseguir fazer coisas, né? Vamos deixar mais uma perguntinha do público, olha lá. Um beijo, Tati, obrigada. É normal quando iniciamos uma dieta sentirmos dor de cabeça? Que pergunta maravilhosa. E todo mundo que começa a fazer uma dieta, né, Tati? Realmente sente uma dorzinha de cabeça. Isso já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com a maioria. O cérebro, ele está condicionado a receber X alimentos, uma quantidade, e aí ele fica meio bravinho quando não entra? É exatamente isso, Carol. Então a gente, mais ou menos na linha do que a gente explicou antes, do doce. A gente trabalha numa faixa de glicemia. Então, quando a gente faz dieta, é natural que haja uma queda, pelo menos até o organismo se adaptar à dieta, uma queda na taxa de glicemia. Então, se a glicose cai, qual que é a forma do cérebro falar, você não está me dando comida suficiente? Dor. Então, ele reclama, tá? Mas isso, principalmente em jovens, assim, não fure a sua dieta por conta disso, tá? O organismo, ele se adapta a isso, o cérebro ele se adapta rapidamente a essa nova situação. Então, em relação a isso, pode prosseguir tranquilamente. Vamos contar, então, por que a aura é aí a chave do tratamento. Carol, não entendi essa parte, doutor Paulo. Como assim? A aura, ela, na verdade, ela é uma manifestação neurológica que antecede a dor. Então, ela acontece por quê? Porque o fluxo sanguíneo está começando a se alterar. Então, nesta fase, quem tem aura é abençoado. Porque nesta fase, se você tomar um analgésico, 99% de chance de você abortar a crise sem ter dor. Que máximo. Então, tem que ficar atento, tem que se conhecer. Você já se conhece, né? Sabe que atenção. Começou com aquela manifestaçãozinha, no meu caso a visão, no seu caso o enjoo, andar sempre com o analgésico do lado. Opa, começou, toma analgésico, 99% de você não ir para frente essa crise. Essa parte até do medicamento, eu acho que é uma questão séria, importante, porque a gente sabe que a gente consegue comprar muitos medicamentos e tal, e as pessoas, muitas vezes, por estarem com dores muito fortes, tomam um, não resolve, aí não sabe o que fazer, aí se toma outro, e quantas horas e tal. Precisa de uma orientação. Mas, para a gente ter aí uma ideia, hoje, é claro que a gente não pode falar X medicamento, de quantas em quantas horas hoje a pessoa ela pode se medicar assim de um analgésico com segurança? Usualmente, Carol, a gente, para esses analgésicos que a gente fala de balcão, que compra no balcão da farmácia, a gente faz uma dose logo que começar a aura ou a dor. Não passou em meia hora, repete. Tá. Não passou, procura um médico. Tá? Aí eu faço uma ressalva para o telespectador. Analgésico de balcão são esses simples, então eu vou falar o sal, não vou falar o nome comercial. Então, ou a dipirona ou paracetamol. Dipirona de 1 grama ou paracetamol de 750 pelo menos. Tomou, não melhorou, repete em meia hora. Não melhorou, vai no médico. Por quê? Se você vai na farmácia, às vezes pega um anti-inflamatório ou algum amigo seu recomendou um anti-inflamatório, para a pessoa que tomou pode ser ótimo. Agora, se você tiver pressão alta, sua pressão pode subir por causa de um comprimido. Se você tiver alguma predisposição gastrointestinal, você pode ter uma úlcera, até hemorragia gástrica por conta disso. Então é exatamente o que a Carol frisou, isso precisa ser muito particularizado, caso a caso. Tem gente que responde a um medicamento, não responde a outro, tem gente que num determinado período do tempo responde muito bem ao medicamento, depois ele para de funcionar, o que o pessoal fala, meu organismo acostumou com o remédio.
Na verdade não acostumou, mas existem circunstâncias da sua vida que vão mudando que fazem com que aquela medicação perca eficiência. E era justamente o que eu ia te perguntar. Até que ponto, até quantas vezes por semana é considerado algo normal ter uma dor de cabeça e uma enxaqueca? Carol, mais do que 3 episódios mensais já entra numa categorização que a gente chama de cefaleia crônica. Aí não adianta a gente fazer somente o tratamento sintomático. Tá. Senão você vai tomar analgésico praticamente toda semana. Então o que a gente faz? A gente entra com medicamentos preventivos que vão reduzir num primeiro momento a intensidade ou a frequência da dor. Tá. Então ou ela vem mais fraca, ou se não, além dela poder não vir mais fraca, ela vem menos vezes no mês. A médio prazo eles eliminam a dor. E existem situações muito específicas. Então, por exemplo, relacionada ao anticoncepcional. Nossa. Você já sabe quando é previsível. Então a gente consegue fazer a profilaxia não de forma contínua durante os 30 dias. A gente entra com profilaxia um mês antes disso, uma semana antes disso acontecer. E não o mês inteiro. E a gente tem sucesso no controle da dor. E aí, muitas vezes nem vem, ela nem aparece. E o melhor, né? Assim, a gente tem diferentes medicamentos para profilaxia que se adaptam a jovens, idosos, que têm outras doenças que não têm. Tem antidepressivo, tem remédio para pressão alta que pode ser usado para tratar, prevenir dor de cabeça. Tem remédio para tontura que a gente usa para prevenir dor de cabeça. Tem anticonvulsivante que a gente usa para prevenir dor de cabeça. Olha. Então tem uma gama enorme de remédios que funcionam muito bem, de forma muito eficiente para prevenção. Tem que conversar com o médico, mas muito legal essa orientação que você deu, porque daí a pessoa já tem pelo menos uma ideia. Ah, então eu tomei um, não resolveu, em meia hora tomo outro. Não resolveu, procura o médico. Então assim, não é que você vai ficar sem a sua luz, você sabe que é assim. Vai tomar sim o seu comprimido, em meia hora não resolveu, toma o outro. Até aí é seguro. Não resolveu, tem que procurar o médico. Perfeito. Vamos colocar mais uma perguntinha do público. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Tá quase. Foi. Ai, que foto linda, Bianca, um beijo. Eu tenho enxaqueca crônica, mas não posso tomar medicação, pois estou grávida. Parabéns. Que notícia ótima. Quais cuidados eu preciso tomar, mas na gravidez é complicado. Ai, já até imagino. Que coisa. Ainda tem outro neném, né? Eu tenho que cuidar do outro neném também. Bianca, parabéns pela gestação, em primeiro lugar. É sempre uma bênção na vida da gente, uma criança. A gestação, ela envolve algumas situações particulares, porque além de tudo, você tem uma alteração hormonal muito grande. Então isso por si só predispõe à piora do controle da enxaqueca ou da dor de cabeça. Número 1. Número 2, existe uma restrição do tipo de medicação que você pode tomar para não passar para o bebê, tá? Então o que você tem como alternativa nessa fase é uma coisa que a gente faz em toda consulta inicial de dor de cabeça. A gente volta para a escola e a gente faz um diário. Como é que é isso? Você vai pegar um caderninho e vai anotar tudo do seu dia a dia. Tudo, absolutamente tudo. Por exemplo, dormi tantas horas, acordei, escovei meu dente com pasta da marca tal, e depois tomei o café da manhã, comi isso, bebi tal. Depois de tantas horas eu comi, ou eu saí, a minha casa foi limpa com produto de limpeza com cheiro de limão, com cheiro de pêssego. Enfim, anotar até as minúcias do seu dia a dia. Fazendo isso, e óbvio, nesse dia se você teve dor ou se você não teve dor. Quando a gente analisa isso depois de coletar essas informações por uns 30 dias, a gente vai pegar os dias que você teve dor e vai ver nestes dias quais fatores estavam em comum em todos esses dias. Então, por exemplo, a gente pode descobrir que um gatilho para a sua dor é um produto que está higienizando a sua casa com limão. Ah, mas eu nunca tive isso. Tudo bem, mas está gestante, é um período onde a sensibilidade muda. Então, com isso, a gente evita os gatilhos para desencadear a sua dor. É mais fácil do que tratar em si. Ótima, fazer o diário, fantástico. Isso é fundamental. E você entrou num assunto importante da enxaqueca e da dor de cabeça, que para cada um, algo então vai iniciar o processo. Agora, dá para dizer alimentos, né, condimentos, que de cara, quem tem enxaqueca ou que está no processo, que está sentindo a dor, não pode ingerir? Eu acho que não pode é muito forte. Para cada um é o de um jeito. Mas em geral, o que é mais frequente de desencadear? Geralmente, alguns tipos de chocolate, doces muito açucarados, queijos e geralmente alguns tipos de vinho também tem uma predisposição maior. Então, eu não vou dizer que você não pode comer ou tomar determinado grupo alimentar, mas é mais frequente você ter problema com isso.
tá? Mas é como eu te falei, a minha sensibilidade particular é uma uva. Se eu tomar um dedo, eu tenho uma enxaqueca terrível de ficar 3 dias num quarto escuro trancado com dor. Até porque enxaqueca é diferente daquela situação do dia seguinte de porre. Isso, e de totalmente estar diferente. ali, né? Enfim, de ter exagerado na noite anterior. É uma dor completamente diferente. Vamos entender essa dor do porre, né? Por que isso acontece? Depois de um porre, né? E aí o porre, doutor Paulo, ele pode vir... depende aí o quanto a pessoa aguenta do álcool, certo? Tem gente que, para algumas pessoas... Uma tolerância maior. Uma tolerância maior, outra menor. O tipo de bebida, a mistura que você vai fazer e, né? Assim, se a bebida é boa ou não, de uma qualidade boa e uma qualidade ruim. Conta pra gente por que o dia seguinte é complicado. Tem gente que, como eu disse, tem... intolerância a um determinado tipo de bebida em si. Mas vamos pintar um quadro, você vai me dizer se é frequente ou não. Final do ano. Calorzão. Ano novo. Aí, ó. Beira da piscina. Churrasco. Aí o pessoal começa, né? Festa. Eu vou aliviar. Tá muito quente. Uma cervejinha aqui, outra ali. Daí quando vê já foi uma pancada. É verdade. O álcool, gente, ele influi na produção e na regulação do funcionamento de um hormônio que se chama ADH, que ele regula a nossa hidratação, a nossa diurese. Então, uma quantidade muito grande de álcool sem reposição de água, a gente desidrata. E desidratação dá dor de cabeça, uma dor de cabeça terrível. Parece literalmente que o cérebro está sendo sugado para baixo. Então, por isso que quem já tem uma certa experiência, bebe já há um certo tempo ele não quer ter dor de cabeça, faz o quê? Pode ver, sempre tem aquele cara que está ali bebendo com um copinho d'água do lado. Aí bebe, toma um pouquinho de água. É assim, Saulita, né? E aí a coisa vai, e no dia seguinte a dor de cabeça, se existir, é muito pequena. Por isso até a vantagem de se tomar vinho, né? Sempre tem uma água junto. Sempre tem água, pede água. O Evaí, você sabe, você quer vir contar a experiência na cara dele? Ele tem uma tulipa, né, que é o canecão lá. Aí a gente faz nosso churrasco, que vai ser agora dia 3, né, estamos programando. Ele vem, mas é um canecão desse tamanho. Aí você vai falar com o Evaí no churrasco, tá sempre cheio o negócio. O Evaí não dá nem tempo de social, já tá enchendo de novo. Mas a aguinha tá sempre junto, é verdade. Sempre vejo ele com a aguinha do lado. Isso que você falou é verdade. Então acaba fazendo a diferença. Muito porque na verdade o ADH ele manda embora a urina, mas você está repondo com água para dentro, né? Tanto é que é super frequente. Depois começou a ingerir álcool, depois de 1 a 2 horas, a frequência de ir ao banheiro aumenta, né? É verdade. Toda hora você quer fazer xixi, quer esvaziar a bexiga. E vai desidratando. E a gente não vai percebendo. Então, tá aí, doutor Paulo deu mais uma dica, porque final do ano também, um monte de evento, as pessoas se encontram, normal, né? Você, de repente, vai poder tomar ali, né, seu álcool, seu álcool, enfim. Mas toma direitinho. Isso. Que funciona. Né? Vamos fazer o seguinte, a gente falou da enxaqueca, aliás tem mais perguntas, daqui a pouco a gente vai colocar, das dores de cabeça, só que existem alguns problemas que também geram dor de cabeça, que são mais sérios, eles vão além dessa dor que é incapacitante, mas que a gente sabe que não vai evoluir para algo pior, mas que são momentos que pode acontecer com todo mundo e que aqui no Você Bonita é o nosso dever, né, o alerta. Então vamos colocar um videozinho que uma dessas dores pode ser a do AVC. E aí, claro, porque nos interessa saber tudo isso? Para entender qual é a diferença, o que a pessoa então vai ter como sintoma além da dor, né, doutor Paulo? O AVC em si, o acidente vascular cerebral, é uma entidade que pode acontecer por uma origem isquêmica, ou seja, entope uma artéria do cérebro, e aí aquela área do cérebro não recebe nutriente e morre. E aí o indivíduo pode ter problema de fala, de visão, de movimentação, uma série de coisas. Ou ele pode ocorrer por uma origem hemorrágica, ou seja, de um sangramento. Então, por alguma razão, seja por pressão alta, malformação arteriovenosa, aneurisma cerebral, aquele vaso ele arrebenta e ele inunda o espaço intracraniano com sangue. Então, este tipo de apresentação de AVC dá dor de cabeça. Tá. Por quê? Porque o sangue ele é um irritante cerebral muito poderoso. Então, a grande diferença para uma dor de cabeça normal é que a dor de cabeça normal, geralmente, ela começa e vai aumentando de intensidade de forma progressiva. A dor de hemorragia cerebral, não. Ela começa de uma vez, parece que você tomou uma pancada na cabeça, e ela já começa numa intensidade muito alta. Geralmente, as pessoas descrevem como a maior dor que já sentiram na vida.
Às vezes a dor é tamanha que o indivíduo pode até perder a consciência, pode desmaiar de dor. É muito forte. Então essa é uma característica fundamental que o telespectador tem que manter. Ah não, olha, essa dor de cabeça não é aquela dor que eu sinto sempre, ela começou de repente, ela está muito forte e a pior dor que eu já senti, procura um hospital. Porque pode ser algo mais grave. Claro que a gente tem que também colocar aqui, de certa maneira, e eu acredito, até se você puder dizer, que é mais raro a questão de um tumor cerebral. A gente tem até um vídeo também, né? Uma ilustração do tumor cerebral, só para a gente, enfim, a gente tem que, é um assunto, a gente tem que estar atento, é informação, a gente vai mostrar como que isso ocorre. É raro. É raro, é muito mais raro porque os tumores cerebrais, como praticamente não existe área silenciosa, por exemplo, aqui, ó, ele está junto do nervo óptico. Então, muito provável que antes da dor de cabeça tenha distúrbio visual. Então, a manifestação de um tumor ser só dor de cabeça é muito infrequente dentro do normal, dentro do esperado, do habitual. Tá. Mas pode acontecer. Tá? E aí, geralmente, qual que é a dica para quem está em casa saber diferenciar? É uma dor de cabeça que não passa com medicamento. Você toma medicamento, não passa. Dependendo da localização, às vezes quando o indivíduo está deitado, essa dor tem uma característica, quando ele levanta tem outra característica. Por quê? Quando a gente levanta, a gente favorece a drenagem de sangue do cérebro. Então, com isso, a gente abaixa a pressão intracraniana. Então, a dor melhora. Tá? Então, é muito frequente o indivíduo chegar e falar assim, nesse universo restrito, o indivíduo chegar e falar assim, doutor, minha dor não melhora com nada. Tomo remédio, tomo isso, tomo aquilo, não melhora. Quando eu levanto, ela melhora. Porque você mudou a posição e... favorece a drenagem do sangue. E claro, assim, é cirúrgico, né? Depende, Carol. Por exemplo, esse tumor que a gente mostrou aqui é um tumor de hipófise. A maioria dos tumores de hipófise, que é uma glândula cerebral, a gente trata com medicamento e ele regride. Olha. É raro a gente ter que operar um tumor de hipófise. Quando tem que operar, a gente opera por dentro do nariz, não fica cicatriz. Que interessante. Tá? Mas a imensa maioria tem controle, tratamento e praticamente cura só com comprimidinho. Muito bom saber disso, que bom que a gente tem essa informação. E, claro, tem a dor de cabeça, eu pelo menos não tinha a menor ideia que existem 81 classificações para dor de cabeça. Então, certamente, o que a gente está dizendo, você vai agora ficar atento, né, até para conseguir identificar a sua e prestar atenção até para prevenir, como o Dr. Paulo falou. Mas, procure o médico. Não tem como, tem que conversar isso. Mal não faz. Eu, no final, acabei me ligando que era uma parte hormonal, porque daí eu comecei a ver que era sempre próximo ou da data que terminava a cartela, ou logo em seguida, assim, é batata. E aí, você acaba andando com o comprimido na bolsa, né? Falei pra Glaucia, quantos programas eu não fiz com a enxaqueca? Várias vezes. É terrível, mas vocês né? Nunca vão saber. É um negócio que está ali te incomodando e que você tem que tocar. Então, por isso a gente trouxe o assunto também, porque todo mundo passa por isso. Com certeza. Dependendo até da profissão que você segue, né, até você que é cirurgião e etc., é algo muito sério, muito importante. Então, a gente tem que estar atento. Obrigada mais uma vez. Carol, sempre um prazer. Dr. Paulo Porto de Mello, neurocirurgião. Eu sei que a próxima vez que você voltar, a gente vai fazer uma pauta bem legal, daquelas interessantes que a gente vai conseguir dar uma olhadinha, brincar, né? Quem nunca viu uma pauta dessa do Dr. Paulo aqui no programa vai ter oportunidade de ver. Ele vai fazer uma cirurgia ao vivo aqui. Claro que não é uma pessoa, né? Mas a gente vai usar um material, que é um material que os alunos usam em faculdade para conseguir, enfim, desenvolver e aprender essa parte da cirurgia. Você só vai escolher agora o tema. Tá bom. Estamos pensando, mas boas surpresas para você, viu? Quem quiser saber mais, tem o site do Dr. Paulo, que é o www.doutorabreviado.pauloportodemelo.com.br, ou siga no Insta, porque tem sempre uma dica muito legal. @ppmelo, tudo junto. @ppmelo, você já encontra todo o trabalho dele. Um beijinho pra Jo, que tá ali sentada. Beijo pra sua Carol linda, tô com saudades. Daquelas bochechas, daquela tá uma gracinha. Tá, esperto. Tá uma fofa, né? Falando de tudo. Ai, gente, tagarela? Muito. É mal de Carol. Obrigada, doutor. Fala bem, hein? Que bom. Até a próxima. Obrigado, Carol.